Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos esperar o pessoal chegar aqui na nossa quarta live. E vamos aguardando. Por enquanto, a Janaína chegou. Oi, Janaína. Tá chegando mais gente. Boa tarde. E vamos aguardando, né? Que a nossa live está dando continuidade hoje, no dia 21 de setembro. Boa tarde, Renato Mendes. Você está sempre presente. E vamos aguardando o pessoal chegando para a gente poder começar a nossa live. A Isabel, olá Isabel Cristina. Vamos lá. Vamos aguardando mais um pouquinho, né? Ah, uma pessoa de Assis. Que legal, Isabel Cristina de Assis. Muito bem. O pessoal de fora também está participando hoje da nossa live, né? De outras cidades. Muito bom, né? A Janaína está dando boa tarde para o Alcélio, que é o nosso intérprete em Libras, né? E é uma das coisas que a gente está mantendo nas nossas lives, conseguindo manter o pessoal fazendo a interpretação em Libras, que está sendo muito bom, está sendo muito bem, né, conceituado pelo pessoal que está assistindo, né? E vamos começar, então? Então tá. Gente, nós vamos começar a nossa quarta live. Meu nome é Alexandra, eu sou psicóloga no CAPS Infanto Juvenil de São Carlos, né? Nós demos início a esse projeto que é dedicado ao Setembro Amarelo. O nosso tema principal é um convite para a valorização da vida. E nós teremos, nos próximos dias, mais 3 palestrantes até o final deste mês. Fiquem atentos ao nosso Facebook, que nós estaremos divulgando as informações, tá? Também nós temos um canal no YouTube, em que ficam gravadas as nossas lives anteriores, para a gente rever também, tá? Nossa convidada especial do dia é Letícia Andrade. Ela é psicóloga e o tema hoje é Prevenção ao Suicídio para além do Brasil, com a experiência, né, da psicóloga brasileira na Holanda. A Letícia é formada na UFSCar, ela tem uma formação em terapias comportamentais contextuais com a Eureka, que está em andamento. Ela é psicoterapeuta online para brasileiros e ela foi estagiária no CAPS Infantil de São Carlos nos anos de 2017 e 2018. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem deixar nos comentários que nós iremos responder ao final da apresentação, tá? Estamos muito felizes com a sua participação em nosso ciclo de lives. E agora eu lhe dou a palavra, Letícia. Fique à vontade. Obrigada por sempre me recepcionar. Eu queria, primeiramente, boa tarde a todos, né? Aqui para mim já é bem tarde, estou 5 horas Não, tá com som. Tá com som. Queria agradecer o convite do CAPS por me trazer mais uma vez para esse lugar que é incrível, só que dessa vez de uma forma bem diferente. Queria agradecer o Alcélio e a Joyce, que vai entrar mais tarde, por trazer essa acessibilidade em Libras, garantindo, então, que mais pessoas consigam participar desse evento que é tão importante. Então, como a Lê já compartilhou aqui com a gente, né, o tema da apresentação hoje
eu vou estar dividindo com vocês o que eu tenho visto, o que eu aprendi sobre o modelo de prevenção de suicídio aqui na Holanda e compartilhar um pouco a minha visão sobre isso tudo, tá? Eu vou... a minha tela já está aparecendo? Já está aparecendo. Então, vamos começar. Vamos começar. Começamos. Então, como a Lê já disse, né? Eu sou psicóloga pela UFSCar, eu nasci em São Carlos, e eu fiz estágio lá por 2 anos. Essas pessoas comigo na foto é a Bruna e o Renan, eles vão estar aqui a semana que vem, já fica o convite. Essa foto a gente tirou no nosso último dia, que a gente foi se despedir um dia antes da nossa aventura, então voltar para cá, como a gente tinha uma sala de grupo, que foi tão importante para a gente. Eu estou fazendo uma formação, né, em clínica e comecei a atender online aqui na Holanda, brasileiros que moram aqui, brasileiros que moram no Brasil e que também estão em outros lugares do mundo. Só para mostrar um pouco aonde eu estou e aonde vocês, ou alguns de vocês estão, né? Eu moro atualmente há 1 ano e 5 meses numa cidade que fica no norte da Holanda, então a nossa diferença é de 5 horas para mais. A cidade que eu moro, ela é mais ou menos do tamanho de São Carlos, então às vezes dá até para se sentir em casa. E a língua oficial aqui é o holandês, mas eles também falam inglês, então é a forma como eu venho me integrando e me comunicando com as pessoas aqui. E acho que é interessante dizer também nessa questão de adaptação, assim, né? Que muitas vezes essa questão da língua, ela é uma coisa que acaba pegando mais para uns do que para outros. Mas é só uma curiosidade. Então, entrando mais, antes de começar a falar sobre o modelo de prevenção aqui, eu acho importante eu começar um pouco antes, que é falar sobre o sistema de saúde aqui na Holanda, porque ele é bem diferente do que a gente encontra no SUS e eu acho interessante dividir isso com vocês. A começar, né, então, o plano de saúde aqui na Holanda, ele é obrigatório, então todo mundo precisa pagar pelo plano de saúde, né? E tendo isso feito, então, qualquer pessoa aqui, ela precisa estar cadastrado a um médico da família, tá? E o médico da família, o papel dele é bem similar, por exemplo, com o médico da UBS no Brasil, e ele é uma figura muito central, assim, para começar qualquer tipo de cuidado em saúde aqui, o trabalho começa com ele. Então, se eu estou com alguma questão de saúde, o agendamento é feito por telefone, tá? E nesse agendamento já é feita uma avaliação do estado de saúde. E aí, então, se decide se eu vou para o médico me ver ou se é algo que eu consigo aguardar ou esperar ou agir de outra forma, né? Caso seja optado pela consulta, então eu vou num horário estabelecido só para consulta, né? E aí lá é feita toda uma conversa, os médicos aqui, eles falam inglês, isso não é uma grande questão, mas aí a gente chega numa parte que é bem diferente aqui na Holanda, que é essa questão de pedidos de exames e do uso de medicação, né? Eles não costumam medicar sem grande necessidade, então, para entrar com uma medicação mais pesada, assim, é algo que eles esperam, e para fazer exames e exames de check-up é algo que eles também não têm muito costume, né? E por um lado, é bom essa questão da medicação, porque evita, por exemplo, uma taxa de resistência a antibióticos, mas, por outro lado, nós que estamos acostumados com outro sistema, a gente sente um pouco de falta, né?
mas o sistema em si ele é muito bem avaliado. E então é esse médico da família também que vai avaliar a necessidade de encaminhamento para especialistas, né? Então, se a gente, assim como a medicação, se a gente quer tomar algum remédio porque a gente acha que é o melhor, porque a gente conhece o nosso funcionamento, eles estão abertos a ouvir isso, né? Não é uma coisa imposta por eles, né? A gente consegue ter essa conversa com eles. E o mesmo para encaminhamento. Se eles acharem que a gente precisa ser encaminhado, eles vão encaminhar. E se a gente quiser essa conversa com eles, né? Então, tem também essa questão dos especialistas, que seriam psicólogos, psiquiatras, oftalmos e as outras especialidades. E, além disso, também existe o serviço de emergência, que seria um número muito similar ao SAMU, por exemplo, em que, em alguns casos, a gente liga para eles e aí tem esse atendimento de emergência, e dependendo do tipo de emergência, a gente liga primeiro para o médico da família e ele faz o encaminhamento para qual tipo de hospital a gente precisa ir, porque não são todos os hospitais que fazem todos os tipos de procedimento. Tá? Basicamente, o sistema ele funciona assim, ele tem algumas outras especificidades, é um modelo bem diferente, como eu disse, em relação à psicologia em si, né? Que é a área com a qual eu trabalho, a gente, para atender aqui, a gente não precisa de estar vinculado a um plano de saúde. Isso não é necessário. Porque para estar vinculado, a gente precisa falar holandês muito bem. Então, por enquanto, eu não estou vinculada com nenhum plano de saúde. Mas isso, o que isso acarreta, né? Acarreta que as pessoas que eu acabo atendendo acabam tendo que pagar pelo valor da consulta e não recebendo o reembolso. O mesmo acontece se elas optam por ir para ir para o especialista sem o encaminhamento, tá? Então, se você for para um serviço de emergência, se você for para um especialista, dependendo da situação, pode ser que o plano não cubra. Então, é importante sempre ter esse contato com o médico da família. Tá certo? Então, agora entrando um pouco mais, eu trouxe alguns dados para vocês sobre os números do suicídio aqui na Holanda, no decorrer do tempo, tá? A partir de 2017 até 2015, porque esse foi um período importante aqui, e esses casos são a cada ano e a cada 100 mil habitantes, né? Então, por que eu falo que é importante? Porque existe um gráfico aqui que é desde 1950 que ele vai mostrando o número de casos. E nos últimos 20 anos, até 2007, os casos eles estavam vindo em queda. Tá? A partir de 2007, desculpa, os casos eles foram aumentando muito rápido e sem nenhuma queda, né? Então, em 2015, foi um ano muito marcante que então eles começaram a pensar a prevenção do suicídio de uma forma diferente. Então, o que aconteceu em 2015? O Ministério da Saúde, Esporte e Bem-Estar, junto com o governo holandês, eles declararam a prevenção do suicídio como uma prioridade. Fazendo isso, 3,2 milhões de euros foram investidos em pesquisa e programas de prevenção do suicídio. Em conjunto, eles organizaram uma agenda de ações que deveriam ser seguidas pelo sistema de educação, saúde e comunicação nos anos seguintes. Então, 2015 teve um papel muito marcante, porque foi aí que tudo começou a ser organizado, né? As coisas começaram a ter uma data.
Então, a partir de 2017, que as coisas começaram a acontecer. É interessante olhar, assim, nesse primeiro momento, que aqui eles já olham que a questão de saúde mental, ela não diz respeito só à área da saúde, né? Justamente porque o Ministério da Saúde, ele divide espaço com o Ministério do Esporte e do Bem-Estar. Então, pensando que questões de saúde mental tangem a várias áreas, que não só a área. Então, a gente tem muito impacto aqui, como eu vou mostrar para vocês, como que é tratada essa questão da prevenção. Antes de eu falar do modelo em si, eu quis trazer esse modelo que inspirou o programa de cuidado e prevenção aqui na Holanda, né? Eu tentei fazer uma tradução, e aí fica modelo buracos no queijo. E eu vou explicar para vocês como ele funciona em relação à prevenção do suicídio. Pensar em instituições e ações e pessoas e setores ideais é pensar que eles não têm falhas, eles não têm erros. Só que o que a gente encontra na realidade são instituições, ações e pessoas reais, né? E cada um tem a sua falha, né? Isso é inevitável. O que esse modelo diz, né? Ele é um modelo, se não me engano, da área mais organizacional, mas ele se aplica ao modelo de prevenção. Ele, então, vai dizer que, alinhando várias pessoas, vários setores e várias instituições, um ajuda o outro, né? Então, quanto mais pessoas estiverem alinhadas, olhando para o mesmo lugar, falando uma mesma língua, uma ajuda a outra, né? Esse modelo, ele não prevê que o suicídio, por exemplo, os casos de suicídio parem de acontecer, né? Como a gente pode ver aqui nessa linha em preto, né? Alguns casos eles ainda vão passar, mas muitos outros vão ser evitados, né? Como a gente pode ver aqui pela linha laranja e pela linha verde. Então, o que eu percebo aqui desse modelo que já vem sendo apresentado é que o que a gente já se ouve falar, né, é de que questões relacionadas à saúde mental, à prevenção do suicídio, elas precisam ser compartilhadas, né? Quanto mais pessoas envolvidas, melhor para a prevenção. Então, falando assim, né, sobre como que é esse programa, o que tem sido feito. Aqui na Holanda existe o 113, que é o similar ao CVV no Brasil, tá? É um número que você liga e eles organizam diversos tipos de serviço para a comunidade em geral. Então tá, em 2015, como teve aquele decreto de que então é uma questão de prioridade e com a liberação do dinheiro, o 113 ficou responsável por organizar essa rede nacional de cuidados e prevenção do suicídio, que é conhecido aqui por Supranet. Tá. Essa rede ela é formada por várias instituições, vários setores da sociedade, e a grande questão é que elas compartilham informações, elas mostram o que tem sido bom e o que precisa ser melhorado, né? E pensando, né, que cada um é uma fatia de queijo, cada um tem as suas falhas e os seus acertos. Então, além disso, elas enviam um relatório para o governo das ações que têm sido desenvolvidas e o governo envia uma resposta para elas, né, mostrando como tem sido as ações delas em relação às outras, o que as outras instituições têm feito. Então, existe uma grande troca nesse meio, né? Justamente porque são pessoas que estão alinhadas pela mesma causa, né? Pessoas, instituições e setores. Então, nesse sentido, né? Como fazer isso possível? Porque a gente está falando de algo muito grande.
o país, então, foi organizado em uma comunidade supranet, tá? A Holanda, então, foi dividida em 9 regiões que conversam entre si, tá? E que pensam em ações não só para a área da saúde, mas também para a família, para as escolas, para a polícia, para o que eles chamam de associações esportivas, para o setor de transporte, para o setor socioeconômico, para as igrejas, para as comunidades que existem entre os bairros. Então, eles pensam qual é o papel de cada um, o que cada um precisa reconhecer, seguindo 4 pilares, que são esses que a gente pode ver aqui embaixo. O primeiro pilar seria esse de campanhas públicas. Então, de divulgar informações, de trazer isso para ser conversado cada vez mais, pensando que o tabu existente ele precisa ser quebrado. As pessoas precisam passar a conversar sobre isso de uma forma responsável, né, com orientação. O outro pilar seria o treinamento para a comunidade. Então, entrando nesse site do 113, é possível agendar um treinamento que agora é online, mas eu acredito que antes da pandemia talvez tivesse até algum outro modelo diferente, mas agora esse treinamento ele é online e eles oferecem numa linguagem bem acessível como reconhecer, né, ideações, qual é a melhor forma de manejar, pensando que às vezes a gente tem um contato com uma pessoa próxima, né? E aí o que a gente faz? Então, pensando literalmente em expandir esse olhar, né? As pessoas elas precisam estar treinadas, elas precisam ter um papel ativo, né? Nessa questão da prevenção, com orientação sempre. O terceiro pilar seria criar abordagens específicas para esse grupo de risco, né? Pensando na importância dele também, né? Então, são várias ações, eles também precisam estar incluídos. E o quarto pilar seria fortalecer a prevenção nas instituições de linha de frente, que seriam lá com os médicos da família, que eu trouxe lá no começo, né? Então, como melhorar o reconhecimento, como melhorar a comunicação, né, com esse cliente, para onde eu encaminho, serviços de emergência, como é que lida, né, para onde vai, quais são os caminhos, né? Então, o modelo ele vem funcionando assim desde 2017, acho que ele foi implementado na primeira província aqui, província que seria o estado. E assim, o que eu vejo, né, é que eles estão compartilhando informações e já começam a fazer algumas pesquisas de como que isso está tendo de resultado, né? Nesse site do 113 é possível ver uma grande troca de informações, né? Então, a gente consegue entrar, por exemplo, sou professor, quais medidas eu deveria seguir. Então, tem uma parte só para professores, tem uma parte só para família, e tem essa parte de treinamentos, e aí tem notícias do que tem sido falado. Então, é uma rede de troca, né, de pessoas compartilhando informações. E acho que isso fica muito, muito marcado, assim. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse momento, nessa parte, é de uma experiência mais minha, assim, né, de como eu vejo isso acontecendo mais no dia a dia. Então, aqui na Holanda, eu vejo que eles têm uma atenção especial para o idoso em relação à solidão, né? Eles se preocupam muito com isso, eles têm uma preocupação ainda maior no inverno, porque além de ser frio, a gente tem menos sol, então já se sabe, né, dos impactos do sol, da produção de vitamina D e como que isso influencia, então, num quadro de humor mais deprimido, e, enfim, né, existe esse cenário. E o ano passado, que foi o meu primeiro inverno aqui,
uma rede de mercados criou um programa de atendimento diferenciado para os idosos. Então, quando eles estavam passando as compras, já tinham uma conversa mais próxima, né? Não era simplesmente passar uma compra, já tinha esse primeiro contato, né? E depois tinha um outro atendente que meio que organizava esses idosos em grupos, para eles terem um momento de troca ali, para eles terem um contato social, né? É óbvio que agora com o corona, a pandemia aqui ela aconteceu também, né? De uma forma menos impactante do que no Brasil, mas eu acho que isso deve ter mudado, mas o olhar, então, que se tem com cuidado com o outro, né? Então, assim, a gente vê um mercado pensando em ações para idosos, né? Que é uma grande população aqui na Holanda, né? Então, é esse olhar dividido, é esse olhar compartilhado sobre o bem-estar do outro, né? Eu acho que fica muito isso. Além disso, passou. Bom, então esse modelo ele está disponível, né? Esse jeito de pensar a prevenção ele está disponível para qualquer pessoa que more aqui na Holanda. Mas eu identifiquei assim 3 principais fontes de apoio para brasileiros que vêm morar na Holanda, né? Que vêm morar aqui muitas vezes sozinhos porque vieram estudar ou vieram sem família, as condições são bem diferentes, né? Tem toda essa questão da adaptação cultural, que ela se confronta com a gente todos os dias, e se adaptar com isso, num primeiro momento, é sim muito difícil. Tem a questão da língua, tem a questão de se identificar falando uma língua que não é a nossa, de se ver fazendo isso, de se reconhecer fazendo isso, né? Então, eu vejo que tem essas três principais fontes de apoio, sendo elas, então, o Conselho de Cidadania nos Países Baixos, que é formado por brasileiros voluntários de diversas áreas, e eles oferecem todo tipo de suporte, assim, né? Seja informação de contabilidade, sim, da área de saúde, da área da assistência social, de como empreender aqui na Holanda, existe isso, existe várias palestras e serviços que são oferecidos. Existe um grupo chamado Florescer Holanda, em que eles também têm uma formação mais técnica, né? Então são psicólogos, assistentes sociais e outras profissões também, que organizam projetos e apoiam outras iniciativas. Então, eu lembro que o ano passado, quando eu cheguei aqui, tinha o plantão de acolhimento num parque bem grande em Amsterdã, né? Então, as pessoas podiam ir até lá e tinham várias psicólogas, assistentes sociais oferecendo esse acolhimento, né? Vendo como eles podiam ajudar e orientar e encaminhar. E também existe, né, esse cuidado feito por pessoas que seria mais a minha área, né, da terapia para brasileiros que moram aqui, né? Tendo já essa questão também da gente ter dividido o mesmo processo de adaptação, né? Eu cheguei aqui há 1 ano e 5 meses, mas eu comecei a trabalhar há 3 meses aqui justamente por precisar vivenciar tudo isso para conseguir me adaptar e então conseguir dar os primeiros passos, então retomando a minha profissão, né? Eu me formei e vim para cá, então foi um processo de adaptação muito grande, né? Então também existe esse tipo de suporte para os brasileiros aqui. E pensando em tudo que vem sido dito, assim, que eu falei para vocês, de como pensar a prevenção aqui na Holanda, de muito do que eu venho trabalhando com as pessoas aqui, que moram aqui, mas que moram no Brasil e em alguns outros lugares, eu acho que a grande mensagem que fica é desse olhar compartilhado, tá?
e desse olhar com o outro, né? A gente já está se aproximando do final. Então, eu acho que a mensagem que a gente traz, assim, né, dessa questão de prevenção, é fique atento ao outro, né? Perceba sinais, busque informações sobre como se dá a prevenção, né? Buscando tentar quebrar esse tabu, né? Reconhecendo que todos somos uma fatia de queijo, né? Sim, temos as nossas falhas, mas a gente pode contribuir quando a gente se alinha junto, né? Mas eu acho que, além da gente ficar atento ao outro, o que eu queria compartilhar com vocês, que eu venho pensado muito, fique atento a você, né? Muitas vezes você pode ser uma pessoa que agora está precisando lidar com a dor de saber que alguém próximo pensa em tirar a vida ou já tentou algumas vezes. E você pode ser essa pessoa que está com essa ideação, né? Então, se reconhecer nesse processo, reconhecer os seus pensamentos, reconhecer os seus sentimentos, é uma forma também de dar um passo para pedir ajuda, tá? Então, além de o que eu queria deixar aqui nessa live de hoje, é de sim, fique atento ao outro, mas fique atento a você, né? Vê como que isso está chegando, né? Como que isso está te impactando e qual é a melhor forma de seguir junto. E pensando nisso, né, eu organizei esse último slide de como fazer isso, né? De como que é ficar atento ao outro e ficar atento a você. Eu tentei organizar isso em 4 principais processos, né? O primeiro deles seria conhecer. Né? Então, conhecer o que está acontecendo, né? Buscar se informar, buscar fontes confiáveis, né? Quebrar esse tabu. Então, se informar. O segundo processo seria de se reconhecer. Se reconhecer é se conhecer de novo, né? É olhar o que esse contexto está gerando em você, né? O que essa mudança está fazendo, está gerando de sentimentos novos, de pensamentos novos, como que eles são, né? O que eles estão dizendo, e como que isso tem impactado você, e pensando sempre olhar isso de uma forma acolhedora, né? Se acolher sem julgar, né? Sem pensar do tipo, eu não deveria estar pensando assim, eu estou errado, ou num olhar muito de estar do seu próprio lado, né? Lado a lado com você mesmo. E por último, e não menos importante, é um processo de criar laços. Criar laços é abrir as portas, eu digo, né? É reconhecer que existem pessoas que podem te ajudar, assim como você pode ajudar outras pessoas, né? Então, se manter próximo de pessoas que você gosta, de pessoas queridas, né? Eu acho que esse ano a gente tem visto o impacto que o isolamento traz, mas também antes disso, a gente já pode pensar que existem pessoas que acabam se fechando seu próprio mudança e têm medo de mostrar isso, tem muito medo de se preocupar com outras pessoas, né? Muitas vezes tem um sentimento de muita culpa por sentir isso, né? De não se sentir tanta vontade para fazer as coisas ou para produzir do jeito que queria, né? Então, criar laços é justamente isso que a gente vem fazendo, né? Com a prevenção. Todo mundo se alinhar, está todo mundo junto, prestando, sim, atenção ao outro e atenção a si, né? A prevenção, então, é todo mundo olhando para o mesmo lugar, trabalhando da mesma forma, reconhecendo que sim, temos falhas, mas que junto a gente consegue caminhar melhor. Acho que essa é a grande mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Eu reservei um espaço para a gente conversar agora no final. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês
E é isso, acho que a gente agora pode abrir para perguntas, ver se ficou alguma dúvida, se quer comentar mais alguma coisa. Ai, não ouço. Aí, ouço. Pronto, desculpa. Muito bom. Isso é ao vivo, né? Quem faz ao vivo tem os imprevistos e improvisos, né? Acontece. Isso. Foi muito esclarecedora, né? A realidade, o que acontece aí na Holanda, né? Nós temos algumas perguntas e eu tenho alguns comentários a respeito do que você colocou, né? Eu vou primeiro fazer a pergunta do Renato Mendes, né? Uhum. Ele falou que chamou muito a atenção a preocupação durante o inverno. E aí ele queria saber como é que, se você pudesse explicar assim, em mais detalhes, como é que é o inverno, porque a gente não entende como é que é o inverno na Holanda, né? Eu posso compartilhar sim, e são duas visões, tá? Existem duas Letícias dentro de mim hoje em dia. O ano passado, quando eu cheguei aqui, eu estava muito curiosa. Né? Eu cheguei no final da primavera, começo do verão, então, assim, era muita luz, era sol até as 11 da noite, era passarinho cantando às 4:30 da manhã, e eu estava muito ansiosa em ver as outras estações chegando. Então, foi chegando novembro, já era 4:30 da noite, eu falo noite agora, 4:30 da tarde, já estava noite, né? Então, assim, isso vai acontecendo aos poucos e vai melhorando depois. Mas como eu estava muito curiosa, eu acho que isso não me impactou tanto, assim, eu queria ver aquilo, né? Então, no inverno aqui, 4:30, no máximo 15 para 5, escurece, e aí só vai aparecer o sol no outro dia por volta das 9 da manhã, tá? Então eu senti muito isso assim, do tipo, dava 6 horas da noite, 6:30, eu já estava bem do tipo, acabou o dia, já deu. Mas eu estava muito curiosa. O que eu vejo hoje? O inverno aqui ele é intenso, mas ele não é tão intenso quanto em outros lugares. O ano passado, por exemplo, não chegou a nevar aqui, mas tivemos, acho que a menor temperatura que eu peguei foi -4, então com muita chuva sempre aqui, que torna um pouco mais difícil. O nosso principal meio de transporte é a bicicleta, então tem isso, assim, né? De preciso sair debaixo de chuva, com frio. Mas eu acho que eu estava muito curiosa, acho que isso é importante dizer. Hoje, a gente já está no final do verão e eu já sinto que está pegando, assim, né? O sol ele já está começando, agora, por exemplo, são quase 10, já está escuro, mas isso é normal. Mas eu já sei que está chegando a época que vai ter menos sol. E aí a gente começa a se relacionar com o sol de um jeito diferente, né? E a gente, no Brasil, a gente tem muito sol. E aqui eu vejo assim, que às vezes quando está muito sol, eu fico do tipo, eu preciso aproveitar isso, porque eu sei que isso vai acabar, eu sei que está por vir, né? Então, o inverno ele é mais ou menos assim, né? Essa questão da luz, ela, do sol, né? Ela pega mesmo. Oi, Lê, deu uma travadinha. Eu não ouvi o que você falou no final. Até que parte você ouviu? É que. Ai, e agora? Não, de forma geral, assim, o inverno aqui, ele é intenso, assim, né? Tem esse fator que pega, e Isso. a nossa relação a minha relação, pelo menos, com essas mudanças climáticas, ela está muito diferente agora, né? Então, a Tá. gente já começa a tomar, por exemplo, vitamina D, né? Para ter essa reposição, porque sem o sol a gente não consegue produzir toda a vitamina D, e a vitamina D, ela está ligada, né? Com essa questão da saúde mental, do humor, de ter mais Uhum. energia e até com a imunidade e tudo mais. Então, o inverno aqui, ele é assim. Entendi. Eu acho que ficou bem claro, e assim, aí vem de encontro com aquilo que você colocou do cuidado, né? Com essa rede de supermercados em relação aos idosos e essa abordagem, né? Mais direta com eles na hora de passar as compras. Eu acho isso ficou muito, eu achei muito interessante, né?
E você colocou também que a população idosa é uma população grande e ativa aí na Holanda, é isso? Sim, eles são ela é muito grande, assim, e os idosos, eu vejo, assim, que tem essa preocupação com a solidão, sim, porque são pessoas que muitas vezes já perderam os seus parceiros e acabam ficando mais tempo sozinhos, né? Tá. Mas a gente vê muito idoso ainda, por exemplo, correndo, eles gostam muito de correr aqui, a gente vê idoso de bicicleta, a gente Uhum. vê idosos em todos os lugares, mas eu acho que no inverno, assim, as coisas pegam mais. Eu imagino que está pegando mais agora na época da pandemia, né? Eles precisam ficar mais isolados, assim. Tá certo. Letícia, o pessoal mandou parabéns para você, né? A Bruna Jandoso mandou um recadinho, né? A Isabel também achou tudo muito, né, perfeito, a sua apresentação, né? Nós também aqui, e eu teria alguns comentários a fazer, e se você quiser fazer alguma consideração a respeito de alguns comentários, né, que me chamaram a atenção. É Por assim a favor. forma como funciona o sistema de saúde, né? Agora, Uhum. recentemente, a gente teve acesso a uma palestra também de um médico aí da Holanda, né? Sobre também a respeito de prevenção ao suicídio, e ele já tinha comentado como funcionava o sistema de saúde na Holanda, né? Essa Uhum. questão do atendimento, né? Que é o convênio médico, que é obrigatório e tudo mais, Uhum. como você colocou. E aí o que eu achei interessante é assim, é essa relação com o médico da família, né? Que Uhum. é algo que nós temos aqui, né, no Brasil e a nossa realidade aqui de São Carlos, né? Mas que muitas vezes a gente percebe que é de uma forma um pouco diferente desse fluxo que segue essa abordagem com o médico da família, né? E aí, Uhum. pensando na realidade, né, do momento que a gente está falando da prevenção ao suicídio, eu vejo que, assim, o médico da família aí na Holanda é o primeiro que toma conhecimento de alguma demanda em relação ao suicídio, ou a uma ideação, ou até qualquer sintoma relacionado a isso, né? E aqui Isso. para a gente, eu acho que o médico da família, muitas vezes, ele não tem acesso a essa Não. informação. O que chega primeiro ou é na emergência, ou é nos CAPs também, né? Que essa Uhum. busca tem acontecido, ou até mesmo mais diretamente na emergência, né? De Uhum. fato, é isso mesmo, né? A minha compreensão está de acordo, Lê? Sim. Eu acho que assim, Ali, como a porta, tirando o caso de emergência, né? Que pode ser que o médico da família tenha conhecimento pela emergência, mas tirando essas exceções, como ter contato com o médico da família, a forma de entrar no sistema, eu acho que é por isso que eles acabam tendo mais contato com isso, né? O suicídio aqui na Holanda ele ainda é um tabu. Tem uma pesquisa que mostra que 2 a cada 3 holandeses consideram o suicídio um tabu ainda, né? Interessante. Sim, é um número alto, né? Sim. Ainda. Mas eu acho que sim, eu acho que o médico ele tem esse conhecimento maior porque é o jeito que é uma interpretação minha, né? Não é um dado que eu tenho, mas eu Sim. imagino que sim, como é a nossa forma de entrar no sistema de saúde, sim, o médico ele acaba esse médico da família ele acaba tendo um conhecimento de todas as questões, né, Uhum. que dizem respeito àquele indivíduo, porque por exemplo, quando cheguei aqui, eu precisei marcar fazer esse cadastro e até fazer uma conversa, assim, né, do tipo, quem sou eu? Então, tem essa postura de se conhecer, assim, de Tá. estar perto. Tá. E aí você falou de uma outra coisa, né, que é o tabu, né? Mas eu Uhum. acredito que, assim, é uma coisa que me deu um certo conforto, né, que até na Holanda as ações são muito recentes em relação à prevenção ao suicídio, né? Que a gente Uhum. acha que aqui no Brasil também tá, as ações muito recentes, Sim. tudo muito Uhum. muito novo ainda, e é um tabu, né? Que a gente Uhum. conversa com as pessoas, não pode falar, ou então
essa questão do suicídio, né? Você acha que um mês, uma ação em um mês, ou qualquer outra coisa que se faça, Setembro Amarelo, tal, será que não está incentivando também, não está trazendo à tona algumas questões, mas a gente vê que é um tabu, tanto aí como aqui, né? Ainda é, né? Falar de suicídio para algumas pessoas ainda causa um grande desconforto, né? E eu acho que isso que é legal a gente comparar essas realidades, né? Até porque você viveu aqui com a gente, né? Esse início de todas as ações em relação à prevenção ao suicídio, né? Porque você estava em 2017 aqui, e aí na Holanda começaram ações mais específicas em 2015, né? Então, eu acho que isso que é legal a gente fazer essa correlação, né? Sim. A outra coisa que eu queria falar, deixa eu ver se eu me acho aqui nas minhas anotações, né? Que eu acho que é importante. Sobre o Supranet, né? Eu achei muito interessante o que envolve o Supranet, né? São todas essas ações e todos esses serviços, né? Não são ações isoladas, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante para a gente poder, né? Buscar isso como modelo aqui para a gente, né? Para não ficar essas ações isoladas e conseguir alinhar, né? Esse trabalho voltado para a prevenção, né? A valorização da vida, que é o que a gente está buscando esse ano, né? Falando do Setembro Amarelo, né? E eu achei muito interessante, né? O Supranet e esse trabalho que fazem aí, né? Sim. A questão do... Pode falar. Não, eu acho que é uma coisa muito nova, né? Até o modelo que inspirou, né? Esse modelo dos buracos no queijo, quando eu vi, eu falei assim, nossa, faz muito sentido, porque que nunca ninguém, assim, eu nunca tive contato com esse modelo, né? Então, pensar as coisas a partir do tipo, pessoas que olham para o mesmo lugar e compartilham informações faz muito, muito mais sentido, né? Sim. Porque, por exemplo, aí a gente tinha o matriciamento, né? As coisas poderiam acontecer nesse espaço, por exemplo, né? Que tem o CAPS, tem o OBS, tem o pessoal, às vezes, do SAMU. Então, assim, começar a organizar isso, né? O que a gente tem feito que tem dado certo? Eu acho que ter um encontro assim, por exemplo, seria ir no sentido do que tem sido pensado aqui. Sim, com certeza. E a questão é do número, né? O 113 ser uma coisa similar ao nosso CVV, que é algo que a gente precisa também, né? Disponibilizar sempre e estar sempre colocando, né? Para os nossos, para a população, né? Acessarem e tal. E aí esse trabalho, né? E de orientação às pessoas que estão em contato, né? Com alguém que possa estar com a ideação suicida, que eu achei muito interessante, porque tem esse despreparo, né, das pessoas e tudo mais. Eu lembro que teve uma live que nós fizemos em que alguém perguntou assim se o CAPS infantil faria capacitação, né, para a rede, para os outros serviços, para as escolas e tudo mais, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E ficou evidente que aí na Holanda esse trabalho tem sido feito, né? É muito importante, né? Porque a gente precisa saber a linguagem, como abordar e tudo mais, né? Lê, eu achei que assim, o final da sua apresentação, né, que mostra o quanto que a gente precisa falar, né? A gente precisa olhar para nós, né, e vermos, avaliarmos se a gente está tendo a necessidade de conversar sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ideias, o que está acontecendo, e também o olhar para o outro, né? Da questão de a gente conseguir perceber alguns sinais, né? Que está, às vezes, muito pertinho da gente e a gente não está conseguindo perceber, né? E eu acho que, assim, isso serve aqui para o Brasil, serve aí para a Holanda, serve para todos nós que estamos, né, aqui presentes na nossa conversa hoje, né? Eu acho que para mim ficou muito claro a sua apresentação, foi muito legal, né? Foi muito interessante, eu acho que deu para dar um norte para a gente de como que as coisas estão funcionando, né? Agora nós vamos ter as próximas lives, né?
e que vai também apresentar sobre a nossa realidade aqui no município de São Carlos, como a gente está funcionando, ou no município de Campinas, que vai ser a da Bruna e do Renan, né? E eu acho que foi muito esclarecedora e muito boa a gente poder ter esse contato com você aí, Sim, tá? sim. Para mim também foi, acho que um momento muito especial, assim, de estar em contato com vocês de novo, né? Porque eu fui prorrogando a minha estadia no CAPS o máximo que eu pude. E voltar aqui agora desse jeito é um jeito de eu me sentir em casa de novo, então me fez bem. Ó, tem gente pedindo para não acabar. Eu também, por mim, não acabaria, né? A É a minha Isabel tia, no Cristina, caso. é sua tia, né? Eu já desconfiei que tinha algum parentesco aí. Por nós também. A gente ficaria um bom tempo, porque assim, a gente está todo esse tempo sem poder se ver, sem se falar, né? Porque você está aí tão longe, né? A 5 horinhas de distância, né? Do fuso horário só, né? Dos Mas não são horários. só isso de distância. Mas Sim. assim, foi muito bom, né? Uhum. E você sabe que você mora no coração da equipe do CAPES Infantil, né? Sim, vocês A gente também. está muito feliz de você ter participado, né? A gente sabe Uhum. que foi um desafio, é um desafio para eu estar aqui também, né? Nessa Sim. comunicação, mas eu acho, como você disse, a gente aprendeu tanta coisa com essa pandemia, né? E a gente está Uhum. tão, né, se desafiando o tempo todo, e é isso que vale, né? E que Sim, nós sim. estamos aqui. O CAPES Infantil está aqui para estar presente na vida dos nossos usuários e da população de São Carlos, né? Acessem o Facebook, mandem perguntas ou acessem a gente, que a gente está aqui. E você aí, né, com essa sua dinâmica, essa sua rotina aí, que a gente vai estar sempre se comunicando aí, tá Sim, bom? sim, sim. O CAPS acho que ele é um bom, acho não, tenho certeza que ele é um bom lugar para criar laços, né? Uh, e vocês estão sempre abertos e é isso. Se precisar, recorra ao CAPS. Tá certo. E aí eu quero convidar vocês para a próxima live, você, Letícia e os Com demais, né? certeza. Que será dia 24, na quinta-feira dessa semana, às 16h30, com a terapeuta ocupacional Bruna Rangel. Ela vai falar sobre a intervenção da atenção básica no comportamento suicida, tá? O nosso serviço está à disposição de todos. Caso queiram e precisem, podem entrar em contato com a gente no Facebook. E até a próxima, gente. Um beijo para todos. Obrigada a todos.